3, 2, 1, gravando. Olá, eu sou o Bruno. Olá, eu sou o Henrique e esse é o Televicast. O podcast que fala sobre TV pra você que gosta de TV. E esse episódio de hoje tá muito gracinha, porque a gente vai falar sobre a moreninha do samba, uma das rainhas do rádio, dos famosos selinhos, a mulher à frente do seu tempo e super exuberante, a grande rainha da TV brasileira, a diva Hebe Camargo. Por isso, é claro que a gente não poderia deixar de falar sobre o filme que foi adaptado em série para o Globoplay e exibida pela Globo, em homenagem à rainha da TV, e também sobre a carreira da apresentadora que ficou por 60 anos no ar. Então, solta a vinheta aí, produção. Bom, e para começar esse episódio, vamos lembrar aí das nossas redes sociais. Para você que quer mandar aí uma mensagem ou então, falar com a gente, nosso e-mail é televicast@gmail.com e também a gente tá no Twitter, no @televicast e também no Instagram, no arroba televicast. Demorou pra sair, né? Quase não saiu o arroba aí, né? E também nossas redes sociais pessoais. A gente tá lá, eu estou no @BrunoUrbano, no Twitter, e você, Henrique, está onde? Eu tô no @televisona, no Twitter, no Instagram e também, pra quem não sabe, eu tenho um canal de vídeos, no YouTube que chama Televisona, então também lá eu tô falando sobre televisão. E a gente precisa comemorar, porque a gente tá chegando aí no 8º episódio desse podcast e nessa semana batemos a marca aí de 100 players lá no Spotify. Olha que luxo! Uhul! Uhul! Arrasamos, a gente tá muito bem, maravilhosas. Estamos chegando perto dos filhos da grávida. A gente é um bebê ainda que tá engatinhando, né? Mas quem sabe a gente não chega lá no top 50 dos podcasts sobre TV, né? Quem sabe? Nossa, meu sonho é aparecer lá, Televicast, entre os mais ouvidos. Um dia a gente chega lá, amigo. Eu não tenho nem Mas, roupa enquanto... pra isso. Quando isso acontecer, eu não tenho nem roupa. Ai, não tenho roupa, não tenho voz, eu não tenho nada. Mas enfim, a gente vai agora falar sobre essa deusa maravilhosa e gracinha, que é o tema do podcast de hoje, que é a nossa querida Hebe. Pois é, né? E acho que a Hebe realmente nasceu assim, né? Pra ser uma deusa, pra ser uma rainha da televisão. Porque esse nome Hebe significa aí, a deusa da juventude. E se a gente for ver aí a história da Hebe, ela sempre foi muito à frente do tempo dela, né? Ela sempre foi jovem, mesmo ela já tendo uma certa idade, né? O boom da carreira dela, ela já tava aí com mais de 40 anos e ela sempre se manteve jovem, né? Exatamente, ela sempre defendeu causas muito interessantes que pessoas na idade dela ou que tinham a visibilidade que ela tinha não defendiam. E ela tinha toda a coragem de colocar a cara e falar, coisas que ninguém falava antes ou que tinham medo de falar e perder ali sua audiência, seu prestígio, e ela nunca tinha esse medo. Ela sempre foi lá, pegava o microfone dela e falava. E o engraçado também, que ela é a única verdade em Taubaté, né? Porque ela nasceu em Taubaté. Então ela não é uma mentira. Exatamente, ela não nasceu da grávida, ela é uma verdadeira taubateana. Não sei se é a taubateana que fala. Ela não é uma das filhas da grávida, né? Um dos filhos da grávida. Exatamente, filhos da grávida já tem uma pauta aí pro podcast. Eles podiam falar de Hebe Camargo, já que ela é de Taubaté. Pois é, o Cid Moreira também, né? Eu tava lendo, pra quem não sabe, eu tava lendo a biografia da Hebe Camargo, escrita pelo Arthur Chechel, e conta que na época do colégio ela estudou mais o Cid Moreira, mas ela não sabia que, Cid Moreira iria ser quem ele é, né? E aí só mais depois de alguns anos, né, que eles foram saber sobre o outro, né? Porque até então eles não sabiam da existência um do outro. Eu fiquei chocado de saber disso. Olha, eu também não sabia não.
Henrique também é cultura, olha só. Ele foi lá pesquisar, ele fez toda a análise pesquisótica dele e ele descobriu 2 taubateanos, eu não sei como é que fala. Taubatetudos, taubatetanos, eu não sei. Eu também não sei quem nasce em Taubaté como chama. Se você nasceu em Taubaté e tá ouvindo esse podcast, manda pra gente aí nas redes sociais como é que se chama quem nasce em Taubaté. Exatamente, me corrija lá em @televicast no Twitter. E uma coisa bonita não, mas uma coisa que pouca gente conhece é o nome completo da Hebe Camargo, né? Você sabe, Henrique, o nome completo da diva Hebe Camargo? Eu sei que é Hebe Maria Monteiro de Camargo Ravagnani. Mas aí é o nome de casada, né? Porque. É o nome completo, mas é o nome completo. É, porque o nome de solteira dela tem. Como que é? Era Ferger, uma coisa assim, da família dela. Mas o nome que né, depois, o último nome dela, os primeiros nomes, esse nome de quando ela tava já em ascensão, né? Nome de casadinha. Ela teve 2 maridos, né? Sim, eu não sei qual sim, ela teve 2 maridos. Eu não sei qual que é de qual aqui, é uma boa pergunta. A gente tá fazendo bem a linha fofoqueira aqui já. Se eu não me engano, esse é o nome do segundo marido dela, o Lélio. Se eu não me engano. Entendi. O Lelo que aparece na série, eu sei qual é. Tô assistindo a série, gente. Mas não terminei ainda. Na verdade, aparece os 2, né? Tanto o Décio, que foi o primeiro marido dela, que é pai do Marcelo, o filho dela, e depois o Lélio, que aí depois, se eu não me engano, acho que é 10 anos do primeiro casamento, 8 anos, ela se separa do primeiro marido, e aí acaba conhecendo o Lélio. E já entrando nesse assunto aí de marido, de namoro, eu acho que deu pra você perceber também, quem tá assistindo a série ou quem já assistiu, que a Hebe sempre sofreu com os namoros, né? Com os relacionamentos. Ela nunca foi. Ela teve um dedo podre, assim, pra escolher, pra se apaixonar. Ela é uma gente como a gente, né? Ela sofre. Ela sofreu e todo mundo sofre por amor, quem nunca, né? Pois é, né? Ela fez muito sucesso na carreira profissional dela. Ela praticamente não tem flops, assim, nos programas dela. A maioria fez muito sucesso. Ela tem poucos flops, assim, na carreira. Mas nos relacionamentos ela sempre sofreu muito, né? Primeiro que ela se apaixonou por um cara que era casado, né? O Luiz alguma coisa, que eu esqueci o nome dele agora. Que ele era da rádio. Isso, que ele era dono lá dos Diários Associados e tudo mais. E ele era um cara casado, e ele fingia que, ela era a mulher da vida dele e tudo. Aí depois tem até a cena lá que ela acaba abortando o bebê, que ela acabou ficando grávida dele. E depois ela conta isso no Roda Viva, que ela não queria ter esse filho, que esse filho fosse irmão, de outra mãe. E toda essa coisa que existe, né? É babado, eu vi esse episódio que passou essa semana. A gente tá gravando agora num domingo. E esse episódio passou agora, na última quinta-feira, na Globo. E eu tô acompanhando pela Globo, mesmo eu tendo a assinatura recente do Globoplay, eu assinei recentemente. Mas como eu comecei a assistir pela Globo, então eu vou continuar terminando assistindo essa série pela Globo. Eu não quero assistir pelo Globoplay, porque eu acho que olha como minha cabeça, eu tô achando que eu vou estar cometendo spoiler de assistir a série pela Globoplay, acredita? Nossa, que louco. Tipo assim, eu comecei pela Globoplay, aí passou na Globo, eu comecei a ver pela Globo também, e aí pra gravar esse podcast, claro, eu fui me adiantar, acabar de assistir pela Globoplay, e também acabei de ler a biografia, porque eu já tinha comprado na época que lançou, eu comecei a ler, mas aí, né, faz uma coisa, faz outra, rotina, dia a dia, eu acabei parando de ler. Mas aí depois agora eu voltei e a Hebe tem uma história muito interessante. Ela sempre batalhou muito, assim, pra mostrar que ela podia, né? Porque também, na época que ela começou, ser uma apresentadora, ser uma atriz, ser uma cantora, não era uma coisa, assim, tão bacana, né? As pessoas eram muito julgadas, principalmente mulher, né? Se mulher fosse pra esse meio, ela ia ser muito julgada. Pois é. E eu tô adorando ver a série pela Globo, né? A série, né? Porque o filme eu não assisti. Só tô assistindo mesmo a série. Eu cometi esse pequeno erro. Eu também não li o livro. Eu sou muito, sabe? Eu tô muito penalizada pela classe dramatúrgica, enfim, televisística. Mas eu preciso fazer tudo isso. Eu ainda não fiz. Eu tenho uma lição de casa aí pendente pra fazer. Porque é muito importante ler a história da Hebe. Ela é uma pessoa muito importante pra quem gosta de televisão.
Ela era uma unanimidade, mesmo não sendo da Globo, porque muita gente acha que só quem é muito famoso, muito maravilhoso é um global. E ela nunca pisou na Globo como profissional, ela só foi homenageada, mas, né, muito depois, quase, né, terminando a carreira dela. Mas ela nunca foi uma funcionária, ela nunca foi uma global. E ela teve tão destaque na vida das pessoas quanto uma pessoa global. Quanto, sabe, uma Fernanda Montenegro da vida, como uma Fátima Bernardes da vida atualmente, enfim. Ela passou por quase todas as emissoras da TV aberta, desde o início da carreira até a última emissora, que foi a Rede TV. E isso ela não passou pela Globo, e isso é muito interessante, ela não ter sido uma global e ter levado multidões, ter levado multidões de pessoas ao programa dela, admiradores, fãs, enfim. E na verdade também, se a gente for dar uma olhada assim, isso eu entendi mais no livro. Entre aspas, assim, a gente pode dizer até que ela trabalhou na Globo. Por quê? Ela trabalhou por muito tempo, acho que 2 anos, se eu não me engano, na TV Paulista, né? Que hoje é a Globo, depois de muito tempo, a família lá do Roberto Marinho e tal, ganhou a concessão para virar a TV Globo, que antes era a TV Paulista. Então, entre aspas, assim, a gente pode dizer que a Hebe chegou a trabalhar na Globo. E falando em Globo, você estranhou da Globo ter feito a série? Ou, tipo, pra você isso não é estranho? Ou você achou que o SBT é quem tinha que ter feito a série sobre a vida dela? Olha, a gente já falou isso num outro podcast do amigo nosso, Murilo Cardoso, lá no Agora Sim Podcast. A gente comentou isso. E eu falei lá que não me surpreende a Globo ter feito a série sobre ela, porque o SBT não tem o mínimo de interesse em investir em dramaturgia. Faz as novelas infantis meio porque conseguiu um público, então sabe que vai ter audiência. E mesmo as novelas infantis, eles não investem tanto. Eles investem mais em reprise do que em novas produções. E são raras as novas produções que aparecem, e quando tem, eles ficam só naquela por eternidades. Vide aí As Aventuras de Poliana, por exemplo. Então, série mesmo, a última que o SBT produziu foi A Garota da Moto, em parceria com a Fox, se não me engano. E tem o quê? 2 temporadas, não teve muita divulgação. Mas sim, uma série assim, desse porte sobre Hebe, com tantos detalhes, como a Globo vem fazendo, o SBT não iria fazer por conta de recursos mesmo. Porque o Silvio Santos não quer. Ele até poderia, porque eles têm muito material sobre quando ela ficou na emissora. Mas, enfim, a Globo tá fazendo por quê? Porque ela tem condições, ela tem estrutura, ela tem elenco, ela tem como divulgar. Tanto que fez o filme e a série. E, enfim, o problema mesmo é a estrutura. O SBT não fez porque exatamente não quis e não quer. Falei bastante, hein? Nossa, arrasei. Eu também acho que, tipo assim, pra ficar essa coisa boa, como é a série, eu acho que só a Globo fazendo mesmo. Por mais que o SBT aí fizesse uma parceria com alguma produtora pra realizar essa série, eu acho que não ficaria do tamanho que é a série feita pela Globo. O que eu não gosto muito, assim, se a gente agora for pontuar os pontos negativos aí, eu não gosto muito da escalação da Andréa Beltrão pra viver a Hebe. Até porque, assim, eu acho que ela tem alguns trejeitos, ela conseguiu alguns trejeitos da Hebe. Se você for uma pessoa que percebe, assim, os detalhes, em algumas cenas eu consegui perceber, por exemplo, as piscadinhas que a Hebe tinha. Às vezes a Hebe tava falando, ela dava umas piscadinhas, assim, mais rapidinhas. E a Andréa Beltrão consegue passar isso. Eu acho que a Andréa Beltrão conseguiu ali focar nos detalhes, nos trejeitos. Mas, assim, como Hebe mesmo, você não lembra muito. Até porque, pra começar, né, não tem a aparência fisicamente. Aí, tipo assim, claro, tem muita coisa, muita biografia, muito filme biográfico, série e tudo mais, que a direção não tem esse problema de não parecer fisicamente. Mas, eu não sei, sabe? Eu acho que essa falta dessa presença, desse parecer físico, tipo, não me atrai, eu não curto muito.
Então, amigo, eu concordo com você nessa parte. Quando estava ali para lançar o filme ainda, que tava ali só os trailers mostrando a Andréa Beltrão, eu torci o nariz, comentei com algumas pessoas que estavam vendo e comentando também, né? Que falam sobre TV, eu comentei, ai gente, eu não estou muito animado por conta da escolha da Andréa Beltrão para comprar ser a Abby. Eu torci realmente o nariz, porque eu não estava me. Quando eu comparei muito quando eu vi o filme da Elise, que. Esqueci o nome dela. Quem fez a Elise Andréa no cinema? Horta. Isso. Eu comparei muito com o filme da Elis, que a Andrea Horta, ela é muito parecida com a Elis Regina. Ela entregou muito a Elis, o sorriso da Elis. Ela entregou muito a Elis. Se você assistir o filme Elis, parece mesmo que a Elis reencarnou ali na Andrea Horta. E aí, quando eu vi a Andréa Beltrão como Abby, eu falei, tá faltando alguma coisa. Eu não estou vendo a Abby por mais... E aí, quando eu fui ver a série agora, ela tá fazendo muito bem, ela está entregando um papel bom, mas não é aquilo que a gente, sabe, espera, sabe, de Abby ainda. Eu ainda não a vejo como a Abby, ela faz um papel muito bom, a Andréa Beltrão é ótima mesmo, mas ainda falta alguma coisa ali que a gente fala, não parece. E aí eu não sei, eu fico meio assim, sabe? De ter escolhido alguma outra pessoa. Vi alguns sites falando que podiam ter escalado Antônia Fontinelli. Aí eu falei, bom, é melhor André Nossa, Beltrão podre. mesmo. Aham. Deixa a André Beltrão mesmo, que ela entregou muito, entregou super. Mas mesmo assim, se você conheceria, você indicaria alguma atriz pra fazer papel de Abby? Porque eu mesmo não conheço ninguém. Eu mesmo agora não lembraria de alguma atriz de cabeça, assim, pra interpretar a Abby, porque ela é muito única, sabe? E aí, das minhas lembranças, eu não conseguiria comparar alguém com a Abby. Aí eu não sei, fica muito difícil alguém pra esse papel. Se a gente for pensar assim, uma atriz, por exemplo, de televisão, que fosse. Que tivesse que ser escalada pra ser a Abby, assim, de cabeça também não me vem ninguém. Mas se a gente fosse pensar por semelhança, tem a Débora Reis, que fez o musical da Abby, que inclusive é escrito pelo Arthur Shechel, que escreveu a biografia, e é dirigido pelo Miguel Falabella, né? Eu não vi, né, o musical, até porque não moro em São Paulo, então, né, sem condições pra ir ver, mas tem muita foto na internet comparando as duas. E a semelhança dessa atriz Débora Reis com a Abby gente, é muito grande, é muito grande. Eu acho que aí, tipo assim, a Globo poderia ter investido aí em um nome não tão conhecido, como eles fizeram pra retratar a Abby mais jovem, né? Que aí eles escalaram a Valentina Erzage, né? Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Essa atriz aí que você falou do musical, eu não a conhecia mesmo. Também vi nos mesmos sites que falaram que poderia ter escalado ou a Antônia Fontinelli, que eu achei péssimo, pra fazer a Abby, também falaram que podia ter escalado a atriz do musical. Mas é aquilo, em se tratando de Globo, eles não pensam só, né, em fazer uma boa produção. Eles pensam também no marketing, na divulgação. Então ia ter que ter mesmo, seria uma coisa meio que necessária, ter alguém ali do casting da própria emissora, né? Mesmo que seja do Grupo Globo pra filmes e plataforma digital, tinha que ser alguém ali do casting deles. Então eu acho que se eles escolhessem a Débora Reis pra fazer a Abby pro filme e pra série, eles não curtiram tanto a ideia por conta do marketing mesmo. Eu acho que esse foi o problema. Porque realmente ela é bastante semelhante. Você vê a Abby ali. Eu não vi nada sobre musical na internet, por exemplo, não vi nenhum trecho. Mas ela entrega em caracterização, você vê a semelhança dela. Mas aí tinha que ver também. Às vezes ela não entregou, se ela fez o teste, não sei se ela fez. Talvez o problema foi isso. Eles não compraram ali o teste. Porque uma coisa é você fazer musical. Outra coisa é você fazer uma coisa mais roteirizada, né, pra televisão e pro cinema. E aí talvez isso ela tenha deixado um pouquinho ali, pecou um pouquinho ali e não chamou a atenção da emissora pra fazer o filme. O que você acha? Eu também acho que pode ser isso, até porque, né, tipo assim, atuar pra TV é uma coisa, atuar pro cinema é outra, e atuar em teatro
barra musical é outra coisa também. Tipo, o artista ele pode ser bom, sei lá, interpretando pra TV, mas aí ele vai pro teatro ou vai pro cinema e ele não consegue entregar tudo o que é necessário, né? Às vezes pode acontecer isso também. Às vezes ela até tentou, né? Ela até foi chamada, a Globo até pensou, a gente não sabe disso. E eu, pelo menos, não achei nada que tenha, né, tenha notícia sobre isso. Ela até pode ter feito o teste, a gente não sabe, e não rolou. E rolou ali da Andréa Beltrão, que foi a que mais a direção quis, ou realmente ela, né, enfim, a gente não pode ficar aqui só jogando um achismo. O que importa é que o que a Andréa Beltrão fez um bom trabalho dentro do que ela conseguiu, e isso é um fato. A Andréa Beltrão é ótima, e ela conseguiu uma Abby dentro dos patamares dela. Ela não fez nada ruim, nada péssimo, longe disso. Ela tá muito que bem, inclusive. E aí também, né, tem algumas polêmicas aí na série. Algumas não, né? Tem muitas polêmicas. Porque tem uma cena lá que a Abby tá bebendo muito, e muita gente que conhece a Abby diz que ela não bebia tanto assim. A cena que ela joga o microfone lá na época da Bandeirantes. Muita gente também tá dizendo que não é real, mas no livro o Arthur Shechel diz que realmente ela jogou o microfone. Se essa cena na época foi para o ar, na época da Bandeirantes, eu não sei, né? Porque ela trabalhou na Bandeirantes antes de 86, se eu não me engano. Então, né, nessa época eu não era nem nascido. Então eu não vou saber com detalhes aí se é realmente verdadeiro ou não. Mas o Arthur Shechel fala assim no livro que ela chegou a jogar o microfone no chão. Pois é, eu bem curiosa fui procurar essa cena no YouTube. Eu sei que acabou o episódio na Globo, né? E eu não achei esse episódio. Tem alguns trechos de Abby na Band. Inclusive o trecho que mostra no primeiro episódio, que tem lá aquele grupo, que eu esqueci o nome agora. O Menudos, né? Os Menudos, exatamente. Tem esse trecho dos Menudos, com aquela pessoa aquela colega de palco, aquele personagem no palco que tem lá no programa dela, que é uma drag queen, que eles querem no episódio da série, eles querem cortar porque é muito... Se eu não me engano é a Isabelita dos Patins, não é? Eu não sei, amigo, se era já na época, mas era uma drag queen que tinha lá no palco junto da Abby, tipo uma assistente de palco, alguma coisa assim, alguma parceira de palco. E aí mostra na série que eles querem, né, cortar porque é censura isso, censura aquilo. E aí mostra tudo isso quando eu procurei no YouTube, realmente tem esse programa dela no YouTube. Procurem aí, Abby, Bandeirantes, e o nome da banda que eu já esqueci de novo, Menudos, e tem lá todo esse trechinho, ela conversando com eles, até a fala, a Andréa Beltrão fala, pessoal, vocês querem falar com eles? Então deixa eles falarem, parem de gritar, porque a plateia tá gritando loucamente. Tem tudo isso, então isso é bem real. Mas também li bastante críticas de família, né, acho que do filho dela, falando que não é muito real, não tem muito compromisso com a realidade. Tem o maquiador, que é um dos melhores amigos dela, que também fala que não gostou muito da produção do filme e da série. Tem muita coisa que não é real. Então tem bastante polêmicas. A gente não sabe se as pessoas que estão criticando estão querendo zelar pela imagem da Abby, porque ela criou uma imagem, né, muito, muito bonita, ou porque realmente não aconteceu. E isso é uma coisa que ninguém acha que vai descobrir. O que você acha, amigo? Então, é um negócio assim polêmico, né? É bem isso que você disse. Por quê? Volto mais uma vez à biografia da Abby. Tem alguns depoimentos, por exemplo, na festa de aniversário dela, se eu não me engano, que eu não lembro agora quem detalha isso, mas é uma pessoa famosa. Eu não lembro agora de cabeça quem que detalha isso tudo. Mas diz que ela gostava de virar umas boas talagadas, viu? E, tipo assim, ela ia até madrugada, quando tinha alguma comemoração. Não que, tipo assim, fosse todo dia, mas em algumas comemorações, assim, diz que ela gostava bastante, sim, de beber. Por exemplo, ela gostava de tequila, e ela até chama a tequila, o nome da bebida... É tequila com... acho que com tomate, um pouquinho de...
de tomate. Ah, é Blood Mary, acho que é o nome do drink, se eu não me engano. E diz que ela gostava bastante de um bludão. Ó, até lembrei, diz que ela gostava bastante de começar a abrir o apetite, assim, com um bludão. Então, né, não sei aí se eles também, igual você disse, se eles querem evitar que a imagem dela seja manchada por, sei lá, beber um pouco a mais, né? Ou então realmente é tudo mentira e estão querendo esconder o jogo, sei lá. É complicado. Até o filho dela também, né, fala que algumas passagens da série são mentira. Uma coisa que também eu não gosto, eu não sei se você já chegou nesse capítulo, quando ela vai assinar com o SBT, que ela tem uma reunião com o Silvio e tudo mais. Aí o Daniel Boaventura, que faz o Silvio, colocaram uma peruca nele, gente, pra, tipo, fazer, né, o topetezão do Silvio e tudo mais. É muito ruim, é muito feia, muito feia. Não, esse é o próximo episódio. Caracterização, assim, cagada. Esse é o próximo episódio que vai ao ar, ainda já passou até chamada de que esse é o próximo episódio. Eu ainda não vi, mas eu até pensei que não ia aparecer o Silvio Santos, por algum motivo. Eu sabia que ela ia entrar no SBT. Falei, bom, já teve até na chamada da chamada de estreia da série mostrando ela com o microfone do SBT, mas eu não imaginei que teria imagens de um Silvio Santos, mas agora fiquei curioso pra ver esse Silvio Santos com um topete estranho. Falando nele, só pra gente sair um pouquinho do assunto, você acha que quando vier a acontecer o falecimento de Silvio Santos, vai ter uma série de Silvio Santos na Globo também? Ah, com certeza, né? Até porque o Silvio Santos, durante algum tempo, ele comprava horário, né? Na TV Paulista, não lembro se na Globo também. Ele fez o domingo, né, na Globo, com o horário comprado. Então, com certeza, eu acho que a Globo vai prestar essa homenagem pra ele. Até porque, né, se a gente for ver aí das séries que a Globo fez, ela fez Chacrinha, 2018, se eu não me engano, Hebe em 2019... Dercy também, mas a Dercy também foi por um tempo contratada da Globo, né? E também por um tempo contratada do SBT. E com certeza eu acho que eles devem fazer uma série sobre o Silvio Santos. Pois é, amigo. E você assistiu o filme? Porque o filme, estão falando que o filme e a série tem umas diferenciazinhas ali. Tem coisas que tem na série, mas não tem no filme e vice-versa. É o que eu não vi o filme, tô só acompanhando a série, mas estão dizendo aí, quem assistiu o filme, já né, que passou já tem há uns tempos, já estreou em setembro de 2019. Quem assistiu o filme todo disse que o que tá indo pro ar na série, ou que já foi pro ar no Globoplay, tem umas diferençazinhas aí. Então, eu não consegui assistir o filme, e pelo que eu andei lendo, né, tipo, a série tem cenas extras que não tem no filme, né? Que acho que parece que é aquele primeiro episódio do início na Band, parece que não tem no filme. Eu acho que é porque o filme começa dela já jovem, em diante, né, até ela né, crescer na televisão. E a série começa dela na Band ainda, começa na Band, e aí tem uma transição dela ficando pequena, né, ficando jovem e começando a carreira dela como cantora. Eu vi algumas... Eu tô acompanhando pelo Twitter os comentários da série e estão dizendo que aqueles detalhes que teve dela na Band, reclamando de censura e tal, não teve no cinema, parece. Na série tem muito esses lances de recorte de tempo, né? Porque às vezes ela tá num tempo, aí ela volta pra juventude, aí ela volta pra um marido, aí volta pro outro. Tem muito esse lance de recorte do tempo. E voltando ali à questão do SBT, eu achei também muito interessante da Globo colocar o Silvio Santos, colocar essa passagem dela pelo próprio SBT, né? Que na época ainda era TVS, quando ela estreou no SBT, lá com aquele negocinho a canopla ali do microfone, escrito até SBT. Eu fiquei chocado da Globo ter prestado atenção nesses detalhes, colocado esses detalhes no ar, porque querendo ou não é uma propaganda, né, que eles estão fazendo da emissora concorrente. Exatamente. É isso que eu ia comentar também. Lá no primeiro episódio, como eu acabei de falar, ela tava na Band. E na época dos anos 80 ainda. E isso que eu percebi, a primeira coisa que eu comentei foram os detalhes. Ela mostra o suíte do diretor dela, que fica ao lado do palco,
e mostra a logo da Bandeirantes daquela época, ainda dos anos 80, isso em vários lugares, no vidro da suíte do diretor, mostra assim numa parede que tem, acho que tinha um extintor ali, tem a logo da Bandeirantes dos anos 80. Agora mostra ela indo numa loja aqui, popular, pelo menos aqui em São Paulo, não sei se em outros estados do Brasil, mas aqui no estado de São Paulo tinha uma loja de variedade chamada Mapping. Ela vai lá no Mapping, e aí vai mostrar o SBT também. E tudo daquela época, vai mostrar praticamente todas as emissoras. Mostrou a estreia da televisão no Brasil, que ela estava presente, uma coisa icônica. Mostra lá as caixas da RCA. Enfim, eu tô achando muito bonito os detalhes que estão indo pro ar. É muito interessante isso. Mesmo mostrando de todas as suas concorrentes, imagino que vai mostrar também a da Record, porque ela passou pela Record. Isso é bem interessante. A Globo, ela normalmente não costuma falar das suas concorrentes, ela é bem, sabe, mandona, é Regina George da TV aberta, mas ela tá, para essa série específica, como ela passou por todos os canais, imagina quando chegar na última emissora, que foi a Rede TV, será que eles vão mostrar também? Então, eu não sei, porque tá faltando 3 episódios pra eu terminar de assistir a série. Eu vi o momento ali que eles falam da Record, não sei se tem mais depois do episódio que eu parei, até porque, lendo a biografia, a Record foi a primeira emissora, assim, que ela conseguiu... como que fala, ser transmitida para mais lugares, além de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Até porque ela foi ficar em rede, se eu não me engano, na Band. Na Record ela já estava em alguns outros estados, além de São Paulo e do Rio de Janeiro. E outro detalhe também que chama bastante atenção, além dela ter esse dedo podre aí para os homens, né? Para os namoros e relacionamentos, ela sempre saiu, na maioria das vezes, brigada de todas as emissoras que ela trabalhou. É bem louco isso. Porque, por exemplo, na Record, quem meio que chamou ela foi o Manuel Carlos, o escritor de novelas, que ele trabalhava na equipe A de diretores lá, que fazia parte da Record, na época do Paulo Machado, de Carvalho e tudo mais. E aí ela foi pra Record, ela fez muito sucesso nessa época, e aí também tem mais outro detalhe, a Hebe foi uma das primeiras mulheres a ter programa no domingo, porque na Record ela tinha programa no domingo, à noite. E aí depois de acho que 2 anos mais ou menos, o programa começou a não ter tanta audiência mais, os vários contratados da Record acabaram saindo da emissora, e ela não tinha mais, por exemplo, quem levar pro programa dela, né? Nomes, assim, os nomes fortes, por exemplo, Roberto Carlos, Vanderleia, Gilberto Gil, Caetano Veloso, esse povo todo aí que, tipo, são grandes nomes hoje em dia. Naquela época não era tão estourado ainda, mas já eram grandes nomes e sempre estavam nos programas dela porque eles eram contratados da Record. Aí tipo assim, como ela não tinha mais quem levar, ela meio que foi desgostando de ter que ficar na Record e acabou saindo. Na Band foi a mesma coisa, né? Mostra até na série que ela briga com o Walter Clark, que é um diretor que chega e quer mudar toda a programação da Bandeirantes, quer colocar o programa dela gravado, até porque também ela sofria muito com a censura, porque a Hebe sempre foi desbocada, né? Ela falava o que vinha na cabeça dela, ela não tava nem aí se ela tava ao vivo. Dizem, né, que é a mesma coisa, ela tá fora dos bastidores e no palco ao vivo. Ela falava a mesma coisa, não tinha essa de, você está no ar, não, você não está no ar. Ela dizia, simplesmente. Exatamente. Foi babado essa treta com o Walter Clark, porque foi o primeiro episódio também da série, e mostra ela criticando a Globo dentro da Globo. Eu achei babado isso também. Ela falava, porque o Walter Clark, além de trabalhar pra Bandeirantes, ele também já trabalhava pra Globo, diretor também da Globo, pelo que eu entendi. E ela falou, aqui eu falo o que eu quiser, porque eu estou na Bandeirantes, então a Bandeirantes é uma emissora e eu não sou a Globo que você manda e desmanda
e faz o que... E é tão certinho como é lá. Eu não sou certinha e não vou trabalhar lá e cuspir, blá blá blá. Sabe? Ela era... Por isso que ela foi rainha, né? Porque ela não deitava pra nenhum homem que queria mandar nela. Até porque ela conta em algumas entrevistas que, tipo assim, ela recebeu sim convites da Globo pra trabalhar lá, mas ela tinha medo de ficar engessada, né? Deles tirarem essa espontaneidade que ela tinha. Porque tanto na Band, na Record, na Rede TV, no próprio SBT, que ela ficou aí quase 30 anos, ela sempre foi autêntica, ela sempre falou o que ela quis. E aí, por exemplo, no SBT, poucas vezes tiraram o programa dela do ar, ou ela teve que fazer o programa dela gravado, por conta das coisas que ela falava. Ela sofreu muito por falar o que ela pensava, né? E muita gente também sofre por falar o que pensa. Mas aí também tem uma diferença, né? Você falar o que você pensa, você falar alguma coisa pra magoar as pessoas e dizer que você é verdadeiro e tudo mais. E se a gente for ver aí, a Abby não teve tanta treta, assim, com quase ninguém, né? Se a gente for ver. Tem uma passagem no livro que ela sofre um processo, porque, não sei se todo mundo sabe disso, ela foi apaixonada pelo Chitãozinho, da dupla Chitãozinho e Chororó. O auge. Bichinha. Quem conta isso é a Aurora Mello, que foi diretora dela durante toda a época que ela esteve no SBT. Só os últimos 3 anos que não, porque aí o Ariel, que hoje é diretor da Eliana, é que dirigiu ela lá no SBT. E aí a Aurora conta que ela era apaixonada pelo Chitãozinho, e aí na época que ele se separou da primeira mulher, que ele casou com a Márcia, que cantava no Banana Split, não sei se todo mundo lembra da música Macarena e tudo mais, ela meio que foi falar mal dessa Márcia, que hoje é a esposa dele. E aí foi falando, ela acabou chamando a mulher de prostituta. E aí essa Márcia não gostou e processou a Abby. E a Abby teve que pagar lá uma quantia pra ela, né, por acho que difamação e coisas nesse sentido. Então, tipo assim, ela ficou, sei lá, 60 anos no ar, ela teve pouquíssimos processos e pouquíssimas tretas, se a gente for comparar com outros apresentadores aí, né? Porque ela falava o que ela pensava, mas ela não era grosseira, não era escrota ou era, sabe, arrogante, porque as pessoas confundem isso, né? Em falar o que pensa, em ser estúpido, em ser arrogante, em ser, sabe, uma pessoa ruim. E ela falava o que ela pensa, sendo sincera, ela era sincera, na verdade, ela não era mal educada, nem nada. Ela tinha uma visão diferente da maioria das pessoas, e isso não era um crime, não era um pecado. E por isso que ela se tornou uma lenda como ela se tornou. Porque ela era uma pessoa do bem e falava o que ela pensava pro bem, não pra ganhar, sabe, visibilidade, mídia, porque ela nem precisava disso. Ela ganhou o que ela ganhou de visibilidade, de carreira, sendo, sabe, ela sendo Abby. E aí também tem uma polêmica, né, da época do Maluf. Você que é de São Paulo, você vai entender até melhor que eu. Maluf, se eu não me engano, foi prefeito de São Paulo, né, governador e tudo mais. Foi os dois. E a Abby sempre apoiou ele, né? Sempre foi muito amiga, fez até campanha política pra ele e coisas nesse sentido. E aí tem muita entrevista dela falando sobre esse apoio que ela tinha, porque ela nunca se candidatou. Ela dizia que ela não queria se candidatar porque ela queria ajudar o povo e não entrar para essa corja aí, né, de política e roubalheira e tudo mais. E aí, quando começam aí a divulgar as notícias que o Maluf passou a mão ali, né, num dinheiro e tudo mais, ela para de falar com ele. E também tem mais outro momento que aí ela percebe que o Maluf só esteve próximo dela pra ganhar simpatia, né? Ganhar voto e tudo mais. E nunca uma amizade real. E ela achava que, tipo assim, ele era amigo dela realmente, mas ela meio que se enganou com tudo isso. E sempre foi o quê? A política, né? E não a amizade sincera ali. Pois é, infelizmente ela era malufista. Mas, né, nem todo mundo é perfeito, né? É aquilo. Ela tinha todas as qualidades dela, mas, infelizmente, malufista. Mas isso não tira o brilho de ser quem ela era. Abby maravilhosa,
Não vamos debandar pra esse lado político, que senão esse podcast vai ficar muito chato. Pois é, e também em 2005, a revista Veja fez uma entrevista com ela e perguntou: a senhora chegou a flertar com a Rede Record? Porque a negociação não deu certo. E aí a Hebe respondeu: quando tive a proposta, fiquei balançada. Até falei com o Silvio. Mas a Record é da Igreja Universal. A minha Nossa Senhora de Fátima não poderia entrar lá. Assim como a minha Nossa Senhora Aparecida. E eu sou muito amiga delas. Não poderia deixá-las na porta. Eu às vezes me pergunto como as igrejas evangélicas conseguem fazer lavagem cerebral em milhares de pessoas. E aí ela foi falar, né? Entrou nesse quesito aí de fé. Você acha que se não fosse só por causa da fé, da religiosidade, você acha que a Hebe teria ido pra Record nessa época? Olha, eu não duvido não, porque se ela deixou pra ir pra Rede TV, que é pior que a Record, eu não duvido, amigo, porque, sei lá, se ela não tava mais contente, porque o Silvio Santos, ele é de lua, né? Ele fala mesmo, igual ele incentivou o próprio Gugu aí pra Record, então ele não fala, se você quer ir, vai pra Globo, se você quer ir, vai pra Record, ele não, ele é bem de lua, então eu não duvido que ela teria ido, se não fosse esse problema mais dela ser muito católica e devota às Nossas Senhoras e tal. E ela fez bem, na verdade, né? Porque a gente sabe como funcionam os donos da Rede Record. O problema da Record realmente são os donos e o que eles permitem fazer em misturar a emissora com a igreja. Se eles não fizessem isso, a Record não seria essa que é hoje. Seria até melhor, como já foi um dia. E quando eles não permitiam que as duas coisas se misturassem. A Record já teve programação muito boa, já quis bater, a Globo e quase conseguiu, com novelas, com programas, etc. Mas aí, a partir do momento que os donos começaram a envolver, né, a igreja, né, a fé, a religião, com a proposta da emissora, aí foi só ladeira abaixo. Então, se bem que nessa época, em 2005, a Record ainda não estava nessa fase de misturar as coisas. Só que se ela ela tava continuasse lá bombando depois... também, né? Ela tava bombando na audiência. Ela tava, mas e a Record não estava misturando. Então, se ela tivesse ido, ela não teria tanto a perder. Mas, se ela continuasse, alguns anos depois, a gente saberia qual era o resultado, né? Que ela ia ficar bem frustrada em não poder, né, sabe, da própria fé dela, num lugar que não aceitaria a própria fé dela, por exemplo. Só que aí eu acho que nessa época aí, eu acho que ela não ia nem sofrer muito com a fé. Eu acho que ela ia sofrer mesmo com um engessamento, ao contrário da Globo, porque a Record também tem meio que um engessamento, assim, se a gente for pegar aí alguns apresentadores que vão pra lá. Porque aí eles trabalham muito o lado do sensacionalismo, né? Tipo, a Xuxa foi assim, o programa da Xuxa começou de um jeito, terminou de outro, na primeira fase lá do Xuxa Meneghel. Eu acho que com a Hebe seria a mesma coisa. Ela teria ido, mas aí o programa dela ia ter muita carga sensacionalista pra conseguir dar audiência. E coisa que a Hebe nunca fez, pelo menos na época do SBT, né? E sem dúvida nenhuma, gente, a Hebe era a cara do SBT. Nossa, quando ela anunciou que ela ia pra Rede TV, eu fiquei em pânico. Partiu meu coração. Demais, demais. Eu acho que todo mundo aí que gosta de televisão ficou chocado, né? Porque foi uma notícia assim que pegou todo mundo de surpresa. E aí no livro eles contam sobre isso, porque ela estava insatisfeita com o tamanho do programa, que estava só com 1 hora e estava terminando muito tarde. Ela achava que as senhorinhas que assistiam ela não iam querer ficar até tarde para assistir o programa dela. E aí, por conta de terminar muito tarde, o SBT também estava passando por uma crise financeira. Silvio Santos teve que reduzir o salário dela. Rede TV estava, digamos assim, nesse começo aí, né, com dinheiro. Ela foi para lá. Acabou nesse meio tempo aí descobrindo câncer, tendo que fazer tratamento e tudo mais. Alguns dias teve que ter programa gravado. E nesse meio tempo também a Rede TV começou, né, a atrasar o salário dela. E aí ela foi ficando triste por isso, né? E aí depois, quase ali próximo à morte dela, ela volta de novo pro SBT e ficou muito feliz de ter voltado pro SBT. Eu acho que, tipo assim, se ela tivesse aqui conosco nesse plano ainda hoje em dia,
com certeza ela teria dado alguma entrevista dizendo que ela se arrependeu de ter ido pra Rede TV. O que você acha? Eu acho que de todas as emissoras que ela já passou, acho que a única que não foi nem um pouco a cara dela foi a Rede TV. A Record, na época que ela trabalhou, era a cara dela, porque a Record era uma outra Record na época. A Band era a cara dela, até hoje acho que seria a cara dela se ela passasse por lá hoje. O SBT, sim, sem sombra de dúvida, é a cara dela. A Globo realmente eu não a vejo lá, porque eles moldam ali todas as pessoas para ter aquele padrão deles, e a Abby tem um padrão dela. Eu acho que ficaria meio, sabe, teria um conflito ali de padrões. A Abby tem um padrão Abby. Tem que ser daquele jeito, como ela quer, falando o que ela quer, e etc. E a Globo tem aquele padrão de qualidade Globo. E ela não seguiria aquilo, porque não tem o porquê ela seguir aquilo, sabe? Ela tem que ser ela. E Rede TV é totalmente fora, sim, do padrão web, de qualidade, no caso. Não foi uma coisa horrível, assim, sabe? Nossa, pavorosa. Mas a partir do momento que começou a atrapalhar a carreira dela, como atrasar salário, teve problema do câncer, etc., foi triste, foi realmente triste. Aí uma cena que eu acho linda é quando ela vai no Domingão do Faustão, que ela tá no arquivo confidencial, que ela ganha também o troféu Mário Lago, o público Sim. assim se levanta e ovaciona ela, e ela olha pro público e o olhar dela assim brilha, né? Porque ela gostava muito de plateia. Tanto que, por exemplo, nas passagens pela Band, se eu não me engano, que eles queriam tirar a plateia dela em algum determinado momento, ela ficou muito irritada, porque, tipo, ela sempre gostou de programa com plateia. Tanto, né, que ela foi aí... ganhou 25 troféus imprensa por ser melhor animadora, melhor apresentadora. Outra coisa que a gente também sempre se lembra muito da Abby, Teleton, né? Começa o Teleton, você logo lembra dela, das brincadeiras. Sim, as brincadeiras que ela fazia, ela se jogando no palco e coisas desse tipo. E outra coisa também que eu me lembro muito é, tipo, os grandes artistas que vinham pro Brasil e que iam no programa dela. E eu amo, né, quando a Mariah Carey vem e a Mariah Carey tá cantando. E que ela vai lá colocar a mão na plateia. Ai, como ela é acessível, meu Deus! As pessoas querem pegar na Mariah. Que gracinha, como ela é acessível. Olha ali, a outra chorando. Pega, traz o anjo pra dar pra ela. Thank you, Brasil! Ai, que lindinha! Olha, vem rapidinho, dá o anjo pra ela. Eu amo, é um meme icônico. Amo. É um meme icônico da Mariah acessível, a fã lá chorando, querendo entregar um negócio pra ela. E nossa, quem é mais acessível nesse planeta que não Mariah Carey? Pensa numa pessoa acessível, é a Mariah Carey. Sabe, é icônico. Até nesses momentos a Abby é icônica. Ela se foi, mas deixou um legado de memes sem saber que ela seria meme no futuro. Tem também outros momentos maravilhosos. Tem tudo isso no YouTube, gente. É só vocês pesquisarem que vocês vão achar. Tem também quando a Thalia vem pro Brasil e a Abby tá com ela. Aí, tipo assim, os fãs jogam ursinhos e tal. Aí ela fala assim, ai, não se abaixa não, porque você tá muito linda. Deixa que o Antônio pega. Ai, eu amei isso. Tipo assim, não se abaixa porque você tá muito linda. Oi? Ela recebia várias visitinhas internacionais, até de quando não era muito famosa. Eu lembro de uma dupla de cantoras, eu não sei se quem tá ouvindo conhece, mas Tatu, a dupla... maravilhoso. Isso, a Tatu. Nossa, como você sabia que eu ia falar da Tatu? Porque eu lembro desse momento também, eu ia falar desse momento dela apresentando elas duas. Ai, eu amo. E são uma dupla de russas, aí tinha intérprete, e ela, sabe, mesmo assim, ela improvisava ali, sabe, pra ter que falar com elas, e era muito engraçado. E outra coisa que é importante lembrar, a Abby não usava ponto, ela tinha algumas fichas com algumas perguntas, às vezes, mas na maioria das vezes, toda pergunta que ela fazia durante o programa era da cabeça dela, gente. Tipo assim, não tinha ninguém soprando as coisas pra ela, não. Na maioria das vezes... Eu que eu não conseguiria apresentar um programa com alguém falando no meu ouvido, ela tá certa.
Deve ser muito difícil. E ela também tem um trauma de ponto eletrônico. Porque, se eu não me engano, acho que é na época da Bandeirantes. Eles Mostra começam. no primeiro episódio. Eles começam a colocar um ponto nela. E aí ela ouve um diretor falando mal dela. Que ela não canta, que ela é uma velha e não sei o quê. E ela ficou um pouco traumatizada. Tanto de cantar, como também de usar ponto. Sobre esse negócio do ponto, eu vi no primeiro episódio, eu achei babado. Ela tirando ali, ela entrevistando os menudos e a produção falando, querendo cortar ela, ou ela fala aquilo, ou ela fala aquilo. Aí ela fala assim, gente, tão pedindo pra me perguntar isso, mas eu não vou perguntar não. Aí ela tira o ponto ali na hora, tem toda uma dramatização ali na série. Quase que a mesma dramatização dela deixar o microfone cair, foi ela tirando o ponto pro o diretor não ficar falando no ouvido dela. E acho que foi a partir desse momento que ela não teve mais ponto no ouvido. Porque, né, quem é que merece ficar com um cara chato no seu ouvido falando pergunta isso, pergunta aquilo, deixa a mulher trabalhar, caramba. Só lembrando uma coisa que eu acabei de lembrar, meu marido lembrou, na verdade, foi que a gente foi numa exposição sobre a Hebe Camargo no Farol Santander, que teve aqui em São Paulo há uns meses atrás, não lembro quando foi. E tinha vários vestidos babadérrimos dela lá. Tinha as canções originais que ela lançou de quando ela era mais jovem. Tinha trechos de programas dela, de todas as passagens na televisão. Tinha as pérolas dela. Tinha fotos, tinha várias coisas. Era babadeiro. Tinha uns 2 andares, eu acho, do Fora Santander, que tem aqui em São Paulo, só sobre a Hebe Camargo. A gente ficou assim, embasbacado com sabe, o tamanho do vestido, como é que ela suportava andar com aquele vestido, porque devia pesar horrores de tanto, sabe, de tanto glamour que era. Puro glamour, as roupas de Hebe Camargo. Só queria deixar registrado de que eu fui nessa exposição sobre Hebe Camargozinha. Não, e sem falar, né, tipo, os vestidos pesadíssimos e as joias também, né? Porque as joias pesam. Joias, era sim. tudo verdadeiro, você imagina. Ela colocava um monte de colar, os brincos, os anéis. Nossa, e ainda, né, salto alto, né? Porque ela tava sempre impecável de Sim. salto alto, o cabelo super com laque. Eu sempre brinco quando eu uso laque, eu falo que o meu laque é da Hebe Camargo, que pode bater o vento, que o cabelo não sai do lugar. Pois é, bicho, a gente ficou embasbacado com todos esses detalhes que tinham, sabe? A gente ficou tentando até ver quanto que valeria um único vestido, ou então um único anel de Hebe Camargo, que pagaria todo um apartamento mobiliado aqui onde eu moro. Pois é, e no livro também fala que, se eu não me engano, na época do SBT, não sei se nas outras emissoras foi assim também, mas na época do SBT, na maioria das vezes, ela comprava as roupas que ela vestia no programa. Não eram emprestadas. Era compradas com o dinheiro dela. Rica, né? Rica é outra coisa. Tinha um negócio assim nessa exposição que era tipo um lugar de maquiagem, que sabe que tem aquele espelho cheio de luzezinhas assim ao redor. Aham. A gente sentava num banquinho em frente a esse espelho, aí apertava um botão. Aí aparecia normalmente um dos maquiadores dela, assim, mais próximos a ela. E dava um depoimento. E tipo, nesse espelho tinha um buraco que ficava realmente só a parte do espelho, aí ficava a nossa cara. E esse maquiador, cabeleireiro, etc., a gente se via no espelho nesse buraco, como se fosse a nossa cara, que é a nossa cara no caso, e ele ficava maquiando a gente, penteando a gente, como se a gente fosse a Hebe, e eles dando depoimento sobre a Hebe. Era uma exposição bem interativa, era muito legal, e eram 3. Eu não lembro o nome deles, infelizmente, minha memória é péssima, mas era um depoimentozinho bem rapidinho, eles exaltavam a Hebe, davam, sabe, umas coisas que eles falavam que só com ela, só eles dois sabiam, sabe? Era uma exposição muito legalzinha. E outra coisa que também muita gente diz no livro, eu já vi várias entrevistas também, que a Hebe sempre foi uma pessoa sorridente, né? Que nunca ninguém viu ela triste, nem nada, que ela não gostava de compartilhar problemas, ela sempre queria viver muito. Todo mundo falava também dessa juventude que ela tinha, dessa vontade de viver e que ela tava sempre sorrindo. Eu queria ser assim. Tá sempre sorrindo e feliz da vida. Alegria de viver. Era o lema dela, alegria de viver.
Pois é, e outra coisa que também passa muito pela minha cabeça é a abertura, né, do programa dela. Porque quando tocava a música, você sabia que tava começando a Hebe, né? Toda segunda-feira. Principalmente aí nesse período do SBT. Tipo, tocava aquela música que a gente até colocou no início aqui do nosso podcast. Tocava essa música, você já sabia que tava começando o programa da Hebe. Já vinha ela ali descendo as escadas, mega elegante, como sempre. Ela tinha também um espaço ali, tipo um barzinho, né? Que ela fazia os merchans e tudo mais. E aí tem uma passagem na série, né? Quando ela vai estrear no SBT ou na Band, não sei. Que ela reclama que não tem esse barzinho, que ela quer uma escadaria porque ela tem que descer elegante. Ela reclama com isso com a pessoa que tá fazendo o cenário dela. E uma coisa que eu vi recentemente é que fora tudo isso que já saiu sobre Abby, que é o filme e a série, ainda vai vir um documentário. O livro que você tá lendo, ainda vai vir um documentário sobre ela, né? Desse documentário eu não tô sabendo nada, mas com certeza eu vou querer ver. Porque, nossa, gente, eu sou uma das pessoas que adora muito a Abby. Gosto muito, muito da vida dela. Eu acho que é uma baita vencedora, é um baita exemplo. Até porque, se você for pegar aí em relação à idade, né? Muita gente tem disso, que cheguei nos 30, o que eu já fiz da vida? O que eu consegui de bens materiais? E se você for ver, a Abby começa a fazer sucesso de verdade com mais de 40 anos, né? Sim. Esse documentário que eu citei, quem falou sobre ele foi o Daniel Castro, do Notícias da TV, e quem produziu, quem tá preparando é a Carolina Kotiko, que é a mesma que tá fazendo a série pra Globo. E que fez a série, né? Isso, produziu a série pra Globo, que não foi ainda lançado, que era pra ser lançado junto, pelo que ele diz, mas a ideia não deu pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque lançar os dois ao mesmo tempo, na verdade, por conta da pandemia. Então teve que adiar aí o projeto do documentário, mas até onde se sabe, ele vai aparecer aí junto de mais de 40 pessoas que foram entrevistadas, dentre elas a Fátima Bernardes, a Adriana Galisteu, Xuxa, Roberto Carlos, que é uma pessoa que ela amava de paixão também, né? Então, agora é só esperar. Se a série ela foi criticada por não ter, né, sido tão fiel à imagem e semelhança de Hebe Camargo, o documentário a gente não pode falar, a gente não vai poder falar disso, porque o documentário tem que ser fiel, né? São retratos e depoimentos também, né? Depoimentos de reais, pessoas que conviveram, que estavam próximas. Séries, né, baseadas, eu não sei porque acontece esse tipo de reclamação, de nossa, não era assim, não era assado, porque é baseada, é inspirado na vida da pessoa, né? Então a pessoa que criou ali a série, que roteirizou, é aquilo que ela imaginou, aquilo que ela buscou, aquilo que ela pesquisou e criou a série a partir dali. Então, a gente pode cobrar isso mais de um documentário do que de uma série. Até porque também, né, a série às vezes tem algumas coisas que são baseadas nos fatos reais, mas às vezes precisam ganhar ali uma tinta a mais, digamos assim, porque, Isso. né, precisa chamar a atenção também, né, do público. Exatamente, uma série tem que ter ali aquele drama a mais, né, carregar um pouquinho mais do que foi na verdade, ou quando sabe, pra poder chamar a atenção mesmo, como você disse. Um documentário não, ele tem que ser fiel, não pode ter nenhuma mentira ali. Bom, a gente ficaria aqui, olha, horas e horas e horas falando sobre Hebe, porque Hebe rende demais, tem muita história. Rende. O livro, a biografia dela é gigante, a série são 10 episódios, tem o filme, tem musical, tem a exposição que o Bruno visitou, vai ter o documentário agora, mas a gente não pode terminar esse episódio sem aquela pergunta clássica. E clichê. Quem será... e clichê também. Quem será a próxima Hebe? Será que existe aí uma próxima Hebe? Quem, na sua opinião, será a próxima Hebe, Bruno? Olha, eu acho muito difícil essa pergunta, baseado no que a gente tem de opções atualmente, né? Se a gente for parar pra ver a programação diária da TV aberta, a gente não tem uma nova Hebe ainda. Porque à noite, a Hebe basicamente estreou o formato de talk show aqui no Brasil, se a gente for parar pra ver. Uma mulher que recebia convidados e entrevistava eles num sofá, ponto.
E a gente não tem muito isso mais agora. Tem o famoso formato de late night lá dos Estados Unidos, mas não como a Abby fazia brilhantemente. O que a gente tem aqui, atualmente, é um hoje em dia da vida, é um encontro da vida, mas a gente não tem nada semelhante com o programa Abby. Então, eu mesmo, até agora, não surgiu ninguém é autora. Eu não vou falar a Fátima Bernardes, porque senão eu mesmo estaria me cancelando. Porque mesmo a Fátima sendo muito boa apresentadora e tal, ela ainda não tem, sabe, uma unha encravada da Abby. E acho que ela mesma falaria isso dela mesma. Ela pode até se achar boa, enfim, mas ela ia falar, gente, não, né, menos, eu não sou uma Abby ainda. Então, eu ainda não vejo ninguém como Abby, a não ser a Luciana Gimenez, mas a Luciana Gimenez não conta, porque nem apresentadora ela é. Nossa, que shade. Ai, desculpa, gente, desculpa, a Luciana Gimenez, você é uma ótima modelo, mas a apresentadora... E você, amigo? Olha, na minha opinião, eu acho que quem poderia ser a Abby dessa nova geração, digamos assim, eu acho que porque todo mundo diz, né, que, tipo, ninguém é insubstituível, né? Eu acho que não tem como nascer uma nova Abby, né? Mas uma que poderia chegar perto ali pra essa nova geração seria a Maísa. Eu vejo muito da Abby nela, assim, a espontaneidade, esse negócio de não ter papas na língua pra falar as coisas e tudo mais. Claro que eu acho que quando ela era mais jovem, ela tinha muito mais essa espontaneidade que a Abby sempre teve. Agora que a Maísa ficou, digamos assim, um pouquinho mais velha, que tá aí com 17, com 18, parece que a Maísa perdeu um pouco da essência que ela tinha quando ela era mais pequena, né? Mas, assim, se a gente for comparar aí, não, tipo assim, né? Como uma grande apresentadora e tudo mais. Eu vejo assim, mais por esse lado da essência, da autenticidade. Eu vejo a Maísa como a próxima Abby. Olha, vendo assim por esse lado real, mas é o que você disse. A Maísa, a autenticidade dela tava quando ela era criança. E ela realmente não tinha as papas da língua. Ela era uma mini Abby, literalmente. E agora, como ela está indo já para a fase infanto-juvenil, ali adolescente, e ela está na ativa como apresentadora, ela está com o programa solo, só que roteirizada. Tudo que a Abby não queria ser. Tudo que a Abby não sabe, ela falava, não quero ponto, não quero estar gravada, enfim. Ela tá sendo o oposto da Abby, ela tem tudo para ser, sabe? Se ela se deixarem a Maísa ser quem ela é. Se ela continuar sendo roteirizada, gravada, com ponto eletrônico, não vai dar. Ela tem que continuar sendo como ela cresceu desde o início, sabe? Falando o que ela quer. Porque é isso que as pessoas gostam de ver na Maísa. A Maísa ganhou a fama dela falando o que ela bem entendia. Tudo bem que ela falava muita besteira porque ela era criança. E agora ela se conscientizou de muita coisa errada que ela falava. Não por maldade, mas só porque ela era uma criança. Mas ela mesmo assim, mesmo ela sendo mais consciente do que ela fala muito a verdade ainda, né? Mesmo na internet. Se você for ver na internet, é uma Maísa. No programa ela é uma outra Maísa, mas não uma Maísa ruim. É uma Maísa roteirizada, isso é ruim. E é isso que a Abby conta. É engessada, né? Na televisão ela é muito engessada. Exatamente. Por conta do que você disse, né? De roteiro, ponto eletrônico e tudo mais. Mas na internet a gente vê essa essência da Abby nela. Exatamente. Então se um dia o Silvio Santos permitir, porque isso tem que partir de uma permissão do Silvio Santos, de que ela não seja roteirizada, não seja gravada, se ela conseguir um programa ao vivo na segunda-feira, quem sabe, né? A gente não vê mais da verdadeira Maísa, que a gente vê diariamente, todos os dias, né? Toda hora na internet. Ou aquela velha Maísa que a gente vê também no Bom Dia e Companhia, do que a gente tá vendo no programa da Maísa, que a gente vê, assim, mais por ser a Maísa e não pelo conteúdo do programa em si. Pois é, a gente ficaria aqui, olha, horas e horas e horas, como eu disse, falando sobre a Abby, porque ela tem muita história, mas vamos para o nosso primeiro quadro desse podcast. É hora de Hoje Não Faro, que é aquele momento onde a gente fala aí o que a gente viu de pior na televisão. Hoje não, Faro. Então tá. Tô bem.
Pra começar, o meu Hoje Não Faro vai para uma bicha velha kakura na internet. Que não sou eu. Não é o Henrique, também não sou eu, porque somos duas bichas velhas e kakuras. Mas é uma bicha que se acha intocável e que suas obras também são intocáveis. Pra você que não está entendendo muito bem, essa semana está rolando uma polêmica, porque o ator Marcos Pigossi, eles estavam numa live com um outro ator, que agora eu não lembro o nome dele, que eles estavam no Instagram conversando sobre carreira e vida, blá blá blá, pandemia, tudo que essas lives estão fazendo agora na época de pandemia. E o Marcos, que ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais, exatamente. E aí acho que foi o João Vicente de Castro que tava na live. Isso, ele mesmo. E aí eles estavam lembrando das, provavelmente, eu não vi a live inteira, mas eles devem ter lembrado que Marco Pigossi participou de Fina Estampa, ele atuou em Fina Estampa. E eles foram citar sobre a novela. E o Marco Pigossi foi sincero e falou: olha, essa novela não devia ser reprisada porque ela é o erro. Ela fala coisas erradas, tem tudo de errado. Eu me odiei nessa atuação, eu estava péssimo, enfim. E a novela é o erro. E ele não mentiu, ele só falou a verdade, sabe? A novela, todo mundo sabe que Fina Estampa é o erro, independente de 50 pontos de audiência que ela dá. Mas Agnaldo Silva, que é o meu Hoje Não Faro, ele ficou ofendidíssima. Ele falou: opa, querido, você não vai falar mal de minha novela, não. E aí começou, sabe, aquele show de horrores que ele é na internet. Ele acha que, por Fina Estampa, dar 70 mil pontos de audiência, por 1 bilhão de pessoas estar assistindo a novela ao redor do Brasil, a novela é boa. E a gente sabe que não é. Sabe, quem gosta minimamente de novelas sabe que Fina Estampa é ruim, por mais audiência que ela dê. Enfim. E aí ficou agora desde desse vídeo do Marcos Pigossi, o Agnaldo Silva não supera e fica jogando shades e enfim. Eu fui bloqueado por ele no Twitter, consegui essa vitória na minha vida. Proeza. Essa vitória na minha vida, sou bloqueado por Agnaldo Silva e Glória Pérez, porque eu falei mal das novelas deles. Eles não gostam de críticas negativas. E é isso, meu Hoje Não Faro vai para a bicha velha Agnalda Silva por não concordar com críticas sobre a sua horrível Fina Estampa. Uhul! E tanto também, né, que o Agnaldo Silva chegou a... Gente, ele chegou a patrocinar tweet falando mal do Marcos Pigossi. Não Mentira. Colocando, né, o nome dele. Sério? Mas sim, ele chegou a patrocinar um tweet pra falar mal lá do... O auge. Por causa da declaração dele. E aí, muita gente da internet tava falando o quê? Que ele tá com dor de cotovelo, porque ele sempre criticou várias novelas que estavam no ar, e ninguém nunca falou mal sobre isso. E aí, não basta uma pessoa ir lá e criticar e falar, porque nem sempre números são qualidade, Exatamente. né? Nem sempre. E aí, ele ficou de cara e começou a criticar e papapá. E muita gente também acabou falando que o Marcos Pigossi tava cuspindo no prato que comia, porque eu não acho. Porque atuou na novela e tudo mais. Gente, sei lá, sabe? Eu acho que você tem... Ainda mais ele, que trabalhou na novela, eu acho que ele pode, sim, dar a opinião dele, se ele gostou ou não. Acho que isso não é cuspir no prato que comeu, Eu também não. Ele falou, olha, minha atuação... Ela foi péssima, ele criticou primeiro a atuação dele, e em segundo, ele falou que o que é dito na novela, muitas falas são muito preconceituosas, já para a época original da novela, que era 2011, e ainda mais em 2020. Então ele criticou o que é dito na novela, por isso que a novela não devia ser reprisada. Então o que o Marcos Pigossi disse foi da própria atuação e do que é dito na novela. Então ele não mentiu. Isso não é um cuspir no prato que ele comeu. Até porque as pessoas não lembram de Marcos Pigossi por Fina Estampa. Lembram dele de outras atuações dele na carreira da Globo. Então, cuspir no prato que eu comeu é ser muito, sabe? É não admitir que a Fina Estampa é ruim e de que ele pode ter mudado de opinião. Por mais que ele tenha gostado de ter feito a novela na época, por mais que ele tenha boas memórias antigas, sabe? Antigamente ele gostava e agora ele não gosta mais. Agora ele tem uma outra visão. Ele amadureceu e viu que aquilo que falava na novela, inclusive as falas dele, era ruim. É babado. Bom, o meu Hoje Não Faro é pra Band, né? Porque, mais uma vez, eles adiaram o programa da Mariana Godoy. Ia estrear dia 3 de agosto, adiaram pro dia 10 e agora foi adiado novamente, não tem mais data, né?
Dizem que o Johnny Saad, que é dono da Band, não gostou dos pilotos que foram feitos. E aí também tem o Zeca Camargo, que foi contratado para dirigir o programa. E eu acho que eles estão tentando fazer alguma... sei lá, tentar inventar a roda, sabe? Pra uma coisa que não é necessário. É só fazer ali um arroz com feijão, porque a Band tá precisando do quê? Ela não tá precisando de audiência, ela tá precisando de faturamento, né? Porque não só ela, mas todas as emissoras estão passando por crises, ainda mais agora com o coronavírus. E, por exemplo, a Kátia, à tarde, ela não dá uma audiência estrondosa, mas ela faz ali um arroz com feijão e ela consegue faturar bastante. Tem grandes marcas anunciando com ela. E aí, além do meu Hoje Não Faro ser pro adiamento desse programa das manhãs aí com a Mariana Godoy, é também para a escolha da Mariana Godoy, porque eu não acho que ela vai ser a melhor escolha para comandar um programa de manhã e conseguir boa audiência e bom faturamento. Cancelamento vem agora, Se eu fosse eles, eu chamaria, por exemplo, sei lá, a Olga Bongiovanni, que já esteve nesse horário aí e fazia bastante merchan e enchia os cofres da Band com dinheiro. É isso. Agora o cancelamento vem. Falou mal da Mariana Godoy. E eu acho que o cancelamento Eu não acho ela ruim. Eu acho que, tipo assim, ela não serve pra um programa de manhã ou à tarde, como em Portugal eles dizem pro daytime. Eu acho que ela não serve pra isso. Ela é uma boa jornalista, uma boa apresentadora, mas não vejo ela nesse tipo de programa. Como em Portugal diz, nossa, como ela é portuguesa, nossa. Enfim, babado, né? Vamos agora então para o próximo quadro, que é o É Tudo de Bom, Amiguinha. Aquele quadro que a gente fala o que foi bom pra gente, o que a gente achou de bom durante essa semana. É tudo de bom, viu, amiguinha? O meu É Tudo de Bom, Amiguinha, é pra essa notícia aí que a Jojo Todinho vai estar na Fazenda. Gente, eu já tô contando, assim, os dias pra que comece logo a Fazenda 12, porque, como eu já disse aqui nesse podcast, né, eu amo reality show. Quem me segue lá no Twitter sabe disso, quem me segue no YouTube também sabe disso. Eu amo reality show, eu amo, assisto vários, e eu não vejo a hora de estrear a Fazenda 12 pra eu ver a Jojo Todinho fazendo barraco, gerando meme pra gente, gerando conteúdo pra quem tá na internet. Ai, amo! Tomara que seja real Jojo Todinho na Fazenda. Eu não gosto do reality A Fazenda. Não pelo reality, mas por ser na Record, porque a Record ela não sabe fazer nada de bom ultimamente. Mas não nego de que o reality em si, mesmo agora, mesmo pela Record, ele rende bons memes. A gente não teria nada de meme se não fosse a Fazenda. A gente não teria memes da Gretchen. Pois é, isso que eu ia falar agora. Se não fosse a Fazenda, a carreira da Gretchen não tava esse bom que tava. Não fala assim, que vai ser cancelado, hein, bicha? Não fala assim. Mas a gente não teria os memes da Gretchen, não teria memes da Andressa Urach, da Nicole Balls. Da Nicole Balls. A gente não teria memes aí de várias divas que a gente ama e usa diariamente por aí. Então, da Denise, né? Da Bom Denise. dia, Miss Bumbum. Bom dia, Exatamente. Furacão da CPI. A Penélope pegou meu acelerador. Ai, amo. Só memes maravilhosos. Pois é, a Fazenda serve pra isso, basicamente. Pra gente ter estoque de memes. Então eu tô até pagando os arquivos do meu celular pra poder salvar memes, porque Jojo Todinho, ela já gera memes aqui fora. Então lá dentro ela vai gerar, acho que muito mais. Vamos ver se a edição vai colaborar, né? Porque isso depende muito da edição do programa, né? Então vamos ver se... Pois é, inclusive já vou dar um spoiler aqui. Proximamente vamos ter um episódio sobre Fazenda, então fiquem ligados. Fiquem ligadinhos. Então vamos ver se Jojo Todinho ela vai fazer com que a edição renda bastante meme, porque ela sozinha já é um meme ambulante. Vamos ver se a edição vai colaborar com ela. Dormiu, Jojo? Vai você. Então, o meu É Tudo de Bom, Amiguinha dessa semana vai pra uma série que a gente já falou aqui nesse podcast, já foi indicação, né, quando a gente falou sobre o M, que é Little Fires Everywhere. Eu falei que ia assistir, porque o Miguel, ele aconselhou, falou que é muito, muito boa. É tudo. E o que eu fiz? Eu fui assistir. E eu não assisti tudo ainda, eu estou assistindo, estou acompanhando aos poucos, porque cada episódio tem lá para suas 1 hora. E só o primeiro episódio já me cativou, né? Pequenos incêndios por toda parte eu vi aí
eu consegui um lugarzinho pra assistir muito bom. Não precisei ter, né, espaço no meu celular pra baixar. Alô, Mas Polícia eu consegui Federal, assistir. não ouve esse podcast. Silêncio. Mas é muito bom. Então, o meu é Tudo de Bom, Amiguinha. É para Little Fires Everywhere. Kerry Washington, só digo isso. Conte comigo para exatamente tudo. Eu te venero desde Scandal. E a Reine também, né? A Reese Witherspoon. É o Reese Witherspoon. Sim, Reese Witherspoon. maravilhosa também, meu Deus. Mas eu prefiro A Carrie. a Kerry Washington. A Kerry Washington é muito melhor. Aqueles, né? Mas enfim. Vamos agora então para o nosso último quadrinho, que é você está assistindo, nossa indicação para que você assista alguma coisa de bom na TV, ou que não seja tão bom, é só para você assistir mesmo, porque a gente gostou. Você está assistindo? Ou talvez aquele Glitch Pursuit, né? Que pra quem não sabe é aquela coisa que, tipo assim, você assiste, mas você tem vergonha. Guilty Pleasure. Isso aí, pronto. Com a tradução do Google, da senhora Google. Que é aquela coisa que você assiste, mas você tem vergonha de falar. Mas você passa o tempo, né? Ali pra você fazer uma unha, pra você lavar uma louça. Chamar os amigos ali. Aliás, quando a pandemia passar, né? Aí você chama os amigos pra assistir junto. Porque não tá... Olha, pega do pulo, quebrando a quarentena. Porque não tá dando. Bom, a minha indicação é o reality show Glow Up. Pra quem gosta aí de maquiagem, é um reality show, uma competição aí de maquiagem. Maravilhosa, maquiagem artística. Não é a maquiagem das blogueiras tutupom, não é. É maquiagem artística mesmo. Cada semana... Eles têm um tema específico e aí eles precisam fazer os desafios de maquiagem e é, tipo assim, maravilhoso. Dá vontade de... Você acaba de assistir um episódio, dá vontade de você sair comprando tudo e também reproduzir as maquiagens. É maravilhoso e dá pra assistir na Netflix. Essa semana acabou de estrear a segunda temporada e é produzido em parceria com a BBC de Londres. Então, gente, é tudo de bom, amiguinha. Ops, errei o quadro. É ótimo. A minha indicação para você estar assistindo é a terceira temporada de The Umbrella Academy, que acabou de sair na Netflix. É uma série maravilhosa que foi produzida, escrita, roteirizada, acho que tudo isso, pelo vocalista do My Chemical Romance, o George Ray. Revelando, É uma série maravilhosa. revelando que foi uma emo, né? Eu não fui, eu sou emo. Ser emo é bom demais. Eu sou emo e pop, eu sou tudo. Eu sou muito versátil. E The Umbrella Academy é maravilhoso. Eu vou assistir ainda. Tem muita coisa pra assistir. Tem Abby pra assistir. Tem Little Fires Everywhere. Então eu não consigo assistir muita coisa. Mas as novelas, porque eu sou uma noveleira. Então tem muita coisa pra mim assistir. Então eu ainda não parei pra ver a terceira temporada. Essa é a minha indicação, porque acabou de sair. Ela tá recentemente... ela tá quentinha. Acabou de sair do forno lá na Netflix. Mas você assistiu pelo menos a primeira temporada, né? Ah, não, eu tô indicando a terceira porque eu já assisti as outras, né, homossexual. É que você falou, não assisti, gay. não assistiu. Eu falei, nossa, ele tá indicando um negócio que ele nem assistiu. Eu não assisti a terceira ainda, porque acabou de sair e estou assistindo outras coisas. Você que está ouvindo, você entendeu. Eu ainda não assisti a terceira temporada, a qual eu estou indicando neste quadro. Tá bom, amiguinho? É isso. A terceira temporada eu não assisti, mas deve estar muito boa. E eu quero muito assistir. E quando eu terminar tudo que eu tenho pendente pra assistir, eu vou dar o play em The Umbrella Academy e dê o play você também. Se você não assistiu as outras... Faça aí a maratona desde a primeira até a terceira, que tá lá na Netflix. E lembrando que você que nos ouve aí, se você também quiser mandar a sua indicação pra gente ler aqui, a gente fala até seu nome, da caravana que você é, entendeu? Se você quiser também mandar um beijo pra alguém, a gente lê tudo. É só você mandar um e-mail pra... A gente divulga, fala arroba, tudo. Sim, é só você mandar um e-mail pra televicast@gmail.com que a gente vai ler aqui as suas indicações, tá bom? Exatamente. Ou então você pode indicar também coisas lá no nosso Twitter ou no Instagram, que é o @televicast. Bom, então sendo assim, temos o 8º episódio. Temos o 8º episódio bem gracinha, com os selinhos, com a Abby
que foi maravilhosa e digna de um episódio só dela. Ah, e além também de você mandar aí a sua sugestão, o que você está assistindo no quadro Você Está Assistindo, olha que maravilha, você também pode mandar sugestão de tema pra gente, porque nossas cabeças vão se esgotando assim de tema. A gente pensa, mas chega uma hora que também vai se esgotando, né? Então, se você quiser também sugerir temas pra gente, fique à vontade. Eu quero receber e-mail de vocês, eu quero fazer a Xuxa. Receber os e-mails, jogar pra cima, sortear. Ai, meu sonho. E pra você que não sabe, nas reuniões de pauta desse podcast, tudo que eu sugiro, o Henrique diz não. Então é mais difícil da gente ter uma pauta, porque o Henrique não gosta das pautas que eu sugiro pro podcast. Então sugira você. Aí quem sabe ele te deu um não, e aí você vai saber o que eu sofro. Aí vocês vão saber o que eu sofro nas reuniões de pauta desse podcast. Porque o Henrique, eu chamo ele de Boninha, porque ele é a minha Boninha, ele é minha diretora ranzinza. E a gente fala, olha Henrique, vamos fazer isso. Ele, não. E ele não fala um não, ele me chama de burra, ele me chama de, sabe, de apelidos carinhosos. Um dia eu vou vazar a reunião de pauta desse podcast pra você ver o amor que o Henrique tem, o carinho que o Henrique tem com todas as sugestões que eu trago pra esse podcast e ele rejeita. Então tudo que esse podcast tem é porque o Henrique sugeriu, porque ele é ditador. Eu amo. E como eu sou a Boninha, eu digo agora que tá na hora da gente encerrar, porque esse podcast já tá gigante. Vamos lá então. Então, gente, foi ótimo estar aqui com vocês. A gente se vê na próxima segunda. Lembrando que você pode me seguir lá nas redes sociais, @Televisona no Twitter, no Instagram e o meu canal Televisona. E o teu, @Bruno. E vocês podem me seguir só no Twitter, @Bruno Urbano, e me dar um bloco, assim como foi com o Agnaldo Silva. Bom, é isso então. Até a próxima segunda. Tchau. Até a próxima. Tchau.